E beleza. Onde é que eu tava? Mudam. Pessoal, aqui, ó, para vocês que estão chegando agora, tá? Eu já estou apresentando a tela. Aqui, ó, tem no Moodle, dia 16 de agosto, um link para vocês clicarem, baixarem um texto. E tem questões neles também, tá? Nele também. Se der, a gente comenta hoje. Se não der, a gente comenta na semana que vem, mas eu acho que vai dar para comentar alguma coisa. Sobre problemas ambientais urbanos, tá? Que é o assunto que a gente está tratando. Mas a gente também vai falar de oceanos hoje em função da aula síncrona de sábado, né? Tá legal? Então, aqui, ó, apenas uma definição básica, né? Quais são os oceanos, as grandes quantidades de água no mar que nós temos, nós temos na Terra, né? Em muitos lugares vocês vão ouvir falar apenas em 3 oceanos, né? Que seria o Oceano Pacífico, o maior de todos, que se estende aqui em 2 hemisférios, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental, tá? Que separa aqui a América da Ásia e da Oceania. O Oceano Índico, que é o menor, mais fechado, e o Oceano Atlântico, que forma essa curva aqui, tipo um S, que banha a costa brasileira, sul-americana, africana, etc., parte da África aqui, né? Recentemente tem se falado mais nos oceanos glaciais, em função do degelo, das geleiras, né? Das geleiras do oceano, em função dos gelos continentais, que são chamados de inlandices. In quer dizer que está dentro, né? In, do inglês. Land, de terra, né? E cis aí como se fosse ice, de gelo, né? Então, os gelos continentais que estão aqui na Groenlândia, aqui na Antártida, e também nas montanhas, que a gente tem essas geleiras que descem as montanhas. Então, em função desse degelo, daí se fala mais hoje em dia em Oceano Glacial Antártico. Tem uma separação rígida entre os oceanos? Não. É uma coisa assim de região, entendeu? E o Oceano Glacial Ártico, que há muito tempo ele já não é coberto de... ele não tem terra. No inverno, ele se formam geleiras sobre ele. No verão, essa calota polar diminui, permitindo a navegação aqui nessa região. Tá? E com o aquecimento global, essa navegação fica mais facilitada ainda. Que não estou fazendo uma defesa do aquecimento global, só estou dizendo que isso é possível. Tá? Tanto que já se faz. Inclusive, é uma rota que tende a se tornar cada vez mais intensa. Parece que é distante, mas, na verdade, o mapa ali deforma, né? O globo mostra que as terras aqui pelo oceano, pelo Ártico, elas se tornam mais próximas, né? Do que, por exemplo, sair aqui da China e vir aqui para os Estados Unidos, tá? Vai direto aqui para a costa oeste. Mas se eu quiser atingir a costa leste dos Estados Unidos, fazer toda essa volta aqui, ó, complica demais a vida. Então, às vezes, pelo Ártico, que se torna mais fácil, né? Bom, mas então o oceano é uma definição bem arbitrária, né? Se inventou isso. Não tem uma coisa que separa nitidamente as águas. Não tem isso claro, tá? A gente sabe que se está aqui, está no Oceano Atlântico. Se vai para cá, está no Índico. Agora, que parte exatamente daqui entre os dois, eu estou num, estou no outro, é uma coisa assim meio arbitrária, né? É uma coisa de geral, de região. Não tem uma definição rígida, uma fronteira entre eles. Não tem, tá? Mas o que é mar? Mar são regiões menores dentro dos oceanos. Então, por exemplo, essa região aqui do Oceano Índico, que está próximo da Península Arábica, dos países árabes, a gente chama de Mar da Arábia. Mar da Arábia, entendeu?
Então, aqui, por exemplo, essa parte mais fechada entre Estados Unidos e México é chamado de Golfo do México. O Golfo é uma porção do oceano que é engolfada, né? Ela é abraçada. E daí tem uma pequena, não é pequena, mas uma passagem menor por onde se chega no oceano mais aberto. Tá? Então, o mar é apenas uma definição para uma região próxima do oceano. Então, aqui entre o Japão, né, e a Ásia, aqui, o Japão está na Ásia, mas aqui entre o Japão e o continente asiático, tu tem aqui uma região chamada de Mar do Japão, entendeu? Aqui ao sul da China, tem uma região chamada de Mar da China Meridional. Não quer dizer que pertence à China, é só o nome da área. Tá? Então, o mar, na verdade, são seções próximas dos continentes, mas que pertencem aos oceanos, fazem parte dos oceanos. Tá? Então, isso é uma definição mais regional, histórica, não é uma coisa física, assim como os continentes, aqui é África, aqui é Ásia, é uma coisa bem clara. Né? Os oceanos, eles são regiões das águas que tem no planeta. Tá? Bom, então, vamos aqui, cadê aquelas questões que eu passei para vocês? Deixa eu ver, está aqui. Né? Passei uma série de questões para vocês que elas orientam o nosso estudo sobre a questão dos oceanos e o meio ambiente. Tá? Eu tinha pedido lá para vocês fazerem isso, entregarem para mim. Então, vou voltar lá. E são questões que eu acho importante vocês fazerem, mesmo que não saibam a matéria. Por quê? Porque vale como presença e ali é um treino. E isso torna a aula mais fácil, porque tu já tem as dúvidas na tua cabeça aí, tá? E fica mais fácil explicar em função das dúvidas que foram surgindo na medida que vocês fizeram as questões. Então, a primeira questão que eu coloquei lá diz assim, ó. A circulação dos oceanos tem uma influência direta sobre a vida na Terra. Óbvio, né? 70% da superfície do planeta são águas. Né? Sem os oceanos, extensas áreas do nosso planeta seriam excessivamente quentes ou frias. Ou seja, aquilo que está mais próximo do Equador seria muito quente. Aquilo que está mais próximo dos polos seria muito frio. Ou seja, tanto próximo do Equador quanto próximo dos polos, a vida como a gente conhece, mais ou menos temperada, seria inviável. Tá? Então, aqui ó, não está no arquivo que vocês baixaram, eu fiz uma correção, aqui eu coloquei regulação térmica. Então, os oceanos, na verdade, a água no planeta, ela tem uma função importante de tornar a temperatura mais branda, mais amena, né? Mesmo que suba a temperatura bastante no verão, principalmente no deserto, mesmo que caia muito no inverno, ela é mais amena, ela varia menos do que se não tivesse água, tá? Então, primeira função importante ambiental dos oceanos, claro, além de fornecer água, óbvio, né, é a regulação térmica, tornar a temperatura mais estável. E continua o texto ali. Assim, para melhor compreender o sistema climático do planeta, devemos estudar a circulação dos oceanos, a circulação das correntes marinhas, analisando os efeitos simultâneos, quer dizer, ao mesmo tempo, da distribuição de temperatura em toda a superfície do globo terrestre, conjuntamente com a distribuição dos ventos marítimos. Ou seja, corrente marinha e ventos que vêm dos oceanos, eles ocorrem concomitantemente, eles ocorrem juntos. Porque a maior parte das correntes marinhas, elas são deslocadas pela massa de ar, que empurra a água. Tá? E essas correntes marinhas, elas levam calor para regiões frias, e às vezes elas tornam certas costas litorais mais frios e secos. Depende de onde vêm essas correntes marinhas. Se elas vêm do Equador, e elas para onde elas se deslocam, né, elas vão levar calor. Se elas vêm dos polos, para onde elas vão levar frio. Né? No início, os navios foram os únicos meios de transporte usados para estudar as correntes oceânicas. Seu levantamento limitava-se a alguns meses de observações, quase sempre regionais. O que quer dizer isso? Em partes do globo, né? Às vezes tinha uma coisa acontecendo lá no meio do Oceano Pacífico, ninguém sabia, porque o navio não ia ficar lá paradão, né? Ele tinha uma rota comercial, e daí nesse percurso dele, ou de exploração econômica, aí geralmente tinha um cientista, por exemplo, como o famoso Beagle,
aqui na América do Sul, levou um cara chamado Charles Darwin para observar, entendeu? E daí esses cientistas iam junto com esses navios, muitas vezes comerciais, e faziam suas anotações. Mas não era uma coisa sistemática assim, vamos observar o mundo inteiro com o objetivo claro de entender a natureza. Não. Isso é uma coisa mais recente. Principalmente com o quê? Com o uso de satélites. Que foi possível, está ali no texto, desenvolver novas e mais completas e preciosas técnicas de observação da circulação global das correntes marinhas a partir do espaço sideral, né, por intermédio de estudo topográfico. O que quer dizer isso? Relevo, né, onde tem montanha, onde tem vale, onde tem depressão, onde tem planalto, da superfície marítima. Ou seja, os satélites eles conseguem detectar até o relevo submarino. Ver o que é mais fundo, o que é mais alto, mais raso, né, no caso. Já volta aí. Então, aqui tem 3 afirmações. A importância e a influência dos oceanos sobre os climas se devem a... Então, o tipo de questão que tu tem que ler com atenção o texto e ver qual afirmativa bate com ele. Número 1. Capacidade de transportar o calor das zonas equatoriais e tropicais, quer dizer, a parte quente do globo, para os polos, ajudando a reduzir as diferenças térmicas entre as diferentes regiões do planeta. Bate com aquilo lá, de falar que as correntes marinhas, os oceanos equilibram mais a temperatura do planeta, bate. Então a número 1 está correta. 2. Manutenção das baixas temperaturas durante o ano, todo o ano, nas regiões costeiras, em função de suas águas gélidas sobre o litoral. A questão é, todo ano, as temperaturas ficam baixas? Não. Tem lugar que a temperatura sobe, né? Porque tem corrente marinha quente, que leva água para certas regiões frias. Desculpa aí, pessoal. Eu estou tossindo muito porque eu peguei uma faringite, não sei como é que se chama, né? Não se preocupe que não é Covid, tá? Não tenho sintoma de falta de ar nem dor de cabeça, mas tá pegando a garganta aqui. E é o instrumento que a gente mais usa dando aula, né? A fala. Então, irrita mesmo. Então, vamos lá. 3. Então, o número 2 está incorreta, tá? Que, na verdade, tem corrente marinha que também aquece o litoral. Número 3. Habilidade em conter quer dizer segurar, né? A amplitude térmica. O que é isso aí? A diferença entre a máxima e a mínima. Então, o oceano, o que ele faz? Ele reduz essa diferença, né? Ele contém essa diferença. Nas regiões litorâneas, em razão do aumento da umidade do ar por eles proporcionada, né? Então, a número 3 bate, inclusive é parecida com a número 1, a 1 e a 3 corretas, né? Então, fica a alternativa D dessa questão aí. Legal? A número 2 já é uma questão mais simplesinha, né? Que fala sobre a grande porção da superfície terrestre que os oceanos ocupam, né? Daí fala sobre o maior dos oceanos, inclusive eles têm áreas, né, onde as placas se encontram, que às vezes têm profundas falhas oceânicas, né, como se fossem rachaduras. A mais profunda delas mede mais de 11 quilômetros, né, mais de 11 mil metros de profundidade. Tá? Ou seja, a distância do nível do mar para essa profundeza é maior do que a distância da maior montanha do mundo, que é o Monte Everest, lá no Himalaia, que é 8.848 metros. Né? Então, veja que a diferença da superfície para as profundezas é maior do que a diferença da superfície do oceano para o maior pico que nós temos no planeta. Né? A chamada Fossa das Marianas, que fica junto a um grupo de ilhas no Oceano Pacífico chamadas de Marianas. Tá? E esse oceano gigantesco que nós temos é o Oceano Pacífico. Né? Vamos ver aqui um negocinho sobre ele, aqui onde é que eu estava. Cadê aquela imagem? Como essa placa aqui eurasiática, ela está migrando para oeste. E a placa americana, desculpa, está migrando para leste. E a placa americana está migrando para oeste. Isso significa, assim, ó, servem mais ou menos minhas mãos, né? As duas placas aqui migrando, que o Oceano Pacífico
ele está sendo comprimido, ele está sendo apertado, né? Então, daqui a centenas de milhões de anos, provavelmente essas massas continentais estarão muito próximas, se não juntas. Mas o que acontece durante esse processo? Cadeias montanhosas submarinas são formadas e é onde existe instabilidade tectônica, ou seja, tremores de terra que se originam nos oceanos, que a gente chama de maremotos. E os maremotos, devido à sua turbulência, eles formam grandes ondas que migram em direção aos litorais, né? Isso fez, aqui no caso do Oceano Índico, né, em 2004, uma grande onda chamada de tsunami atingisse essa ilha aqui, ó, ilha de Sumatra, pertencente a um país conhecido como Indonésia. Mais de 200 mil pessoas, se não me engano, 240 mil pessoas morreram soterradas. Soterradas, mas elas não morreram afogadas. Na verdade, não dá para saber, né? Mas é que quando entra uma onda dessas, gigantesca, dentro do continente, ela revolve a Terra, né? Que a onda não é uma coisa assim, ela é uma coisa assim, ó, né? A gente vê só a superfície dela. O que acontece? Ela revolve a Terra. Então, quer dizer, as pessoas morrem com barro, com terra em cima da cabeça. E foto disso, não vou botar aqui para vocês não, né? Mas se procurar, acha, entendeu? É tenebroso o negócio. Bom, mas como é que essas pessoas moram aí, né? Por que elas não vão embora? Pessoal, é uma mistura de fatores, né? Em primeiro lugar, que a Indonésia é um país com nada mais, nada menos que a quarta maior população do mundo. Tem mais gente lá nessas ilhas aqui do que no Brasil, tá? Então não é assim, por que não sai daí? Tu tá lá tomando tiro de graça no Rio de Janeiro, por que não sai daí? É simples falar, mas não é simples fazer, entendeu? Então tá, mas ocorre todo ano esses tsunamis? Não. A média delas é uma vez a cada 50 anos. Então o cara, muitas vezes é uma população mais pobre, mais humilde, não tem conhecimento, e fica ali, acho que não vai acontecer de novo, né? E tem também uma certa dose de religiosidade, que é o pensamento fatalista, né? Vai acontecer porque Deus quer. Também existe isso, tem uma conjunção de fatores. E não é fácil assim. Às vezes é um grupo aqui, comunidades de pescadores, vive aqui, abastece suas famílias vivendo aqui. Não é simples assim, o que eu vou fazer? Vou migrar com a mão na frente e outra atrás para a Europa, para os Estados Unidos. E isso que tem essa migração, né? Isso que existe, né? Mas uma grande parte fica nesses países, né? Então é complicado. Não, é simples falar, mas não é simples fazer, entendeu? Estou divagando aqui, mas é que muitas vezes vem essas dúvidas na cabeça das pessoas. Pô, por que as pessoas não vão embora desses lugares, né? E não é tão simples assim quanto a gente imagina. Aqui tem uma outra questão, que é para relacionar as colunas com os três principais oceanos. Vamos lembrar que existe o glacial ártico e o glacial antártico, tá? Com algumas características, né? Apresenta a maior profundidade média dos oceanos. A gente falou aqui do Oceano Pacífico, que tem uma grande fossa lá, né? As diferenças de temperaturas provocam a ocorrência de monções, tá? A gente está vendo aqui que é o Índico, já estamos vendo aqui que é o Índico, tá? Número 2. O que são essas diferenças de monções? Pessoal, isso aqui é uma coisa muito, muito, muito... Assim, imagina, o Brasil central tem o clima tropical, verões intensamente chuvosos e invernos mais secos, né? Agora tu imagina isso aí quadruplicado. As chuvas muito mais intensas no verão e os invernos muito, muito mais secos. Por quê? Ó, veja, o Oceano Índico, diferente do Atlântico, que vai do hemisfério norte lá para o sul, diferente do Pacífico, que vai do hemisfério norte lá para o sul, o Oceano Índico ele é mais enclausurado, ele é mais fechado. E aqui tu tem uma grande massa continental, que é a massa da Ásia. Então o que acontece? Quando é verão, essa região aqui está mais quente, tá? Então os ventos oceânicos aqui do Índico vêm para cá com tudo. Vem para cá com tudo. Mas tá vendo aqui que tem uma linhazinha aqui, ó? Essa linhazinha aqui é uma cordilheira montanhosa, conhecida como Himalaia. Himalaia significa o teto do mundo, tá? É lá que está o Everest, montanhas de mais de 6 mil, 7 mil, 8 mil metros de altitude. Então aquilo é um paredão, Então, essas massas de ar quentes úmidas chegam aqui, ó, e pau, bate ali.
e condensa muita umidade. Junto com isso, já que é verão, os gelos dessas montanhas começam a se desfazer. Então, junta chuva intensa com gelo derretendo. Deu os rios que descem aqui, que são o rio Ganges e Brahmaputra, né? Brahmaputra e Ganges. E depois vários outros rios menores, eles enchem d'água. Né? E eles levam essas águas aqui por esse golfo, que é o chamado Golfo de Bengala, tá? E essa região aqui inunda. Tem um paizinho aqui que se chama Bangladesh, que metade dele fica assim, umedecido, fica com a água, né? Inunda, tá? Beleza. E tem mais de 100 milhões de pessoas esse país. Tá? E aqui está a Índia, que é o país mais riquinho do lado, que 80% a 70% da população é pobre. Tá? É o país que tem a segunda maior população do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas. Só perde para a China com 1,5 bilhão. Só que na China eles fizeram controle de natalidade. Na Índia, quando nasceu o bilionésimo bebê, eles comemoraram. Tá? Então é complicado. Então é um país aí que recentemente melhorou a qualidade de vida, porque eles conseguiram fazer uma vacinação contra a poliomielite, que elevava a mortalidade infantil, sabe? Mas boa parte da população é rural. Então, para eles, ter bastante filho ajuda na agricultura. Assim, ó, cara, é bem complicado a vida aí, tá? E daí tu chega aqui, tem essas monções no verão que causam grandes inundações. Grandes inundações. Isso que está acontecendo na Europa de enchente, os caras convivem com isso há séculos. Só que eles já se adaptaram a esse meio de vida. Aí o problema é quando chega o inverno. Porque no inverno quase não chove. Porque essa massa de ar que está aqui do Pacífico, ela não vai para cá. Desculpa, aqui no Índico, né? No Índico, Oceano Índico, ela não vai para cá. Aí vem uma massa de ar que vem aqui do centro da Ásia, seca. E ela chega aqui, o que consegue ultrapassar o Himalaia, chega mais seco ainda, porque se tinha alguma umidadezinha, fica do lado de cá. Então os caras passam 6 meses sem chuva. Só que eles vivem basicamente do que ali? De arroz. E arroz, para quem sabe, quem tem algum conhecimento de agricultura aí, sabe que precisa de muita água, né? Então, assim, daí eles contam com essas chuvas de verão que causam inundações. Só que se atrasa um mês a chuva, é perda na safra agrícola. E perda na safra agrícola de uma população gigantesca é fome. Esse regime de chuvas, que o verão é muita chuva, o inverno é seco pra caramba, se chama monções, tá? Clima de monções, que é mais ou menos o que nós temos no interior do Brasil, só que mais contrastante, com mais chuva no verão e mais seca no... Onde é que eu estava? Aqui. E mais seca no inverno, tá? Então isso aqui é só para vocês verem. Pessoal, nosso país, como qualquer país do mundo, não é perfeito, tá? Tem vários problemas e não são poucos. Mas assim, quando tu faz comparações mundiais, a gente percebe que os nossos problemas, sem minimizá-los, sem dizer que não são importantes, eles são bem menores do que o de outras regiões do mundo, tá? Eu nem vou começar a falar aqui do que está acontecendo agora aqui no Afeganistão, que é um país situado aqui, que devo me perder falando de geopolítica, que é um assunto que eu gosto muito, tá? Mas a coisa lá tá crítica, é uma longa história, né? Os Estados Unidos ficou 20 anos lá, saiu agora, e o grupo aquele que apoiava os terroristas do 11 de setembro, o Talibã, tá tomando tudo de volta. Isso aí eu vou ter que dar uma aula sobre isso, tipo assim, aula extra, que não tem a ver com a matéria, porque é um assunto que tem que explicar detalhadamente por que está lá, o que aconteceu, etc e tal. Mas é só para vocês terem uma noção de que vários outros lugares do mundo são muito mais complicados que o Brasil. Tá? Mas vamos voltar aqui à aula. As questões. Então tá. Clima de monções no Oceano Índico. Maciça presença de terremotos e tsunamis. Por quê? Tem no Pacífico também, só que o Índico ele é menor, então tu tem mais terras concentradas próximas do oceano. E tu tem, né, como eu acabei de mostrar aqui, o Himalaia. O Himalaia ele é resultado do choque da placa da Índia com a placa da Eurásia. Então levantou tudo isso aqui. Então, isso aqui é uma área de muito terremoto, entendeu? Então bate aqui uma onda dessa aqui, ela reflete em várias regiões costeiras aqui. E a gente fala muito da altura dessas ondas, né, 15 metros, 30 metros, e pensa que o cara vai morrer ali por causa da onda. Mas a gente esquece um detalhe, basta observar numa praia. Tu observa a ondinha chegando no teu pé,
ela tem uma altura, né? Mas tu já reparou no comprimento dela? São alguns metros. Então, quando uma onda gigantesca dessas atinge uma região aqui, não é só a altura que é o problema, é a extensão dela. E a extensão dela são de quilômetros. Né? E daí tem uma coisa, quando a onda vem na praia lá e atinge tuas pernas, a onda vem e vai, não é? Então, a tsunami é a mesma coisa. Ela vem, recua, vem, recua, vem, recua. Tá entendendo? É um troço arrasador mesmo. Ah, no Brasil tem problema? Teoricamente não, e nunca foi registrado, porque aqui as placas estão se afastando. América do Sul para cá, África para cá. Então, na verdade, tu não tem o choque de placas tectônicas que levaria à formação dessas ondas gigantescas, entendeu? O número 4 origina os fenômenos de El Niño e Laninha. Já comentei isso, mas é sempre bom relembrar, tá? O El Niño é um fenômeno climático que tem esse nome, em primeiro lugar, porque do nome, em homenagem a Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo teria nascido na data do Natal, né? A data do Natal se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Então, como o aquecimento das águas do Oceano Pacífico se dá nessa época, os pescadores peruanos denominaram o fenômeno de O Menino, em homenagem ao menino Jesus, entendeu? Por isso o nome é El Niño. Mas não tem nada a ver com religião, é apenas uma denominação, porque os pescadores ali, desculpe, eles deram um significado para a cultura deles, por causa da sua cultura, sua religiosidade, etc. Mas o fenômeno em si é simplesmente, quer dizer, simplesmente não, mas é um fenômeno climático de aquecimento do Oceano Pacífico, principalmente no hemisfério sul. A periodicidade disso é mais ou menos a cada 5 anos, 6 anos. Quando esse Oceano Pacífico aquece, as massas de ar aqui se elevam, ultrapassando essa cadeia montanhosa, que é a cadeia dos Andes. E daí elas chegam aqui. E quando elas chegam aqui, elas provocam muita chuva na região sul. Região sul e sudeste é aí que tem aquela chuvarada, alaga, ali em Santa Catarina, o Vale do Itajaí lá inunda, provoca enchentes, aquela chuvarada em São Paulo, deslizamento das encostas do Rio de Janeiro. E o que acontece? Como a chuva fica concentrada aqui no sul e sudeste, o nordeste do Brasil fica mais seco. Tá? Aí é o seguinte, quando passa o El Niño, daí vem o contrário. O que é o contrário? Um período com menos chuva para o sul e sudeste do Brasil, que por ser contrário de El Niño, que é o menino, né? Porque em espanhol, porque aqui no Peru eles falam espanhol, tá? Então daí o contrário de El Niño vai ser a menina, né? O contrário de menina vai ser a menina. Aí eles denominam como Laninha, a menina, né? Tá? É só isso, não é por nenhuma questão religiosa, tá? Beleza? Então isso ocorre onde? No Oceano Pacífico. Mas isso é um problema causado pelo homem? Não. Ao que se sabe, é um fenômeno natural. Tá? Os maiores rios do mundo desembocam em suas águas. Qual o oceano que é? Atlântico. Primeira vez que ele aparece aqui nessa listinha. Por que os maiores rios do mundo? Porque o maior rio do mundo está aqui, ó, o Amazonas. Depois tem um grande rio, que é o Mississippi, aqui da América do Norte. Depois tem um segundo maior rio do mundo, que é o Nilo, que deságua aqui no mar Mediterrâneo, que é uma parte do Oceano Atlântico. Pô, mas ele não está um mar fechado aqui? Mas é aquilo que eu falei para vocês. É uma convenção, é uma coisa regional. O mar Mediterrâneo, ele se conecta ao Oceano Atlântico, então, teoricamente, faz parte dele, tá? Então, tá aqui a sequência, 1, 2, 2, 1, 3. Essa questão aqui, deixa eu ver meu tempo, tá legal. Essa questão aqui é legal, e é um tema candente, que quer dizer, um tema que está caindo muito nos vestibulares, a Enem puxa muito para esse lado de problemas mentais, sociais. Vamos ler essa questãozinha aqui. Nas últimas décadas, descobriu-se que os volumosos e inadequados descartes de resíduos plásticos e de outros materiais sintéticos, mesmo quando realizados nos continentes, podem resultar em consideráveis depósitos em áreas distantes dos oceanos e mares, seja em seu fundo, na coluna d'água ou na superfície. Como consequência, ocorrem mudanças físicas, químicas e ecológicas nesses oceanos e mares, em que alguns desses depósitos já atingem a escala planetária,
como é o caso dos materiais plásticos flutuantes representados na figura. Então, aqui, por exemplo, está a América do Norte, aqui está a América do Sul, seguindo a orientação aqui das massas de ar, fica aqui uma montanha de lixo fazendo esse movimento horário no hemisfério norte, e no hemisfério sul esse movimento anti-horário. Montanha de lixo? Sim. Ilhas de lixo, na verdade. Ilhas de lixo. Ilhas de lixo, pessoal. Agora se preparem para a nojeira. Desculpe, mas isso aí tem que ser mostrado, tá? É isso aqui, ó. Dá uma olhada. E aqui, sinto muito em dizer para vocês, tá? Não basta só culpar governo ou indústria ou falar do capitalismo. É cultura também, tá? Tem que falar isso aí. Tem que também dar o nome aos bois. Porque, na verdade, pessoal, é uma questão bem... Claro que tem uma questão de reciclagem do lixo, que tem a ver com indústria e tal, mas tem uma questão importante, pessoal, que são os hábitos culturais das pessoas, né? E uma coisa que sempre se fala do canudinho plástico, que é jogado, então o pessoal usa canudinho de papel, que é pior, é visivelmente pior, mas é uma questão de degradação, porque como o papel degrada mais rapidamente, ele vai se dissolver mais rapidamente. O plástico demora 100 anos para se decompor. Degradar, desculpa. E aí que tá, daí ele fica boiando nos oceanos, entendeu? Formando essa nojeira aqui, esse lixo, afetando a fauna, tartarugas que são envoltas em plástico, animais que aparecem com plástico na garganta. E, tipo assim, isso aqui tem solução. Tem como diminuir isso. Usando materiais que têm um ciclo de vida mais curto. Só que, claro, esses materiais acabam adicionando valor. Por quê? Porque se ele é substituído mais rapidamente, é preciso substituí-lo mais rapidamente, ele vai custar, ele vai ter um preço maior. Né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui num vídeo curto? Deixa eu ver aqui, ó. Um vídeo curtinho, tá? Fechar isso aqui. Não, vou botar para cá. Fechar isso aqui. E aí, pessoal? Tem jeito de arrumar isso, né? Diminuir isso. Claro, as pessoas têm que usar menos plástico. Não sou contra a civilização do plástico, mas tem que usar menos. É uma questão de grau. É uma questão de quantidade. E tem uma coisa que eu li uma vez, que a gente fala muito de canudinho plástico, né? Uma coisa que eu li uma vez. Só qual é o material que é mais encontrado no oceano? O resíduo mais encontrado, sabe qual é que é? Adivinha? Bituca de cigarro. Pô, mas como é que o pessoal fuma na praia? Não, pessoal, que os rios levam. E não é que o cara joga no rio, é que tudo que joga no solo, a chuva vai carregar para o esgoto, para aquela canalização de águas fluviais, que vai chegar nos rios, que vai chegar nos oceanos. É bituca de cigarro. É a coisa que mais acaba, o material, o resíduo sólido que mais acaba indo parar nos oceanos. É brabo, né? Mas é isso aí. Pessoal, voltando a esse tema aqui, ó. Cadê? Onde é que eu estava? Eu estava aqui. Tá? Então, os depósitos flutuantes representados na figura apresentam-se, letra A, com padrões concentrados na parte interna dos giros oceânicos, nessa figura aqui, tá? Aí tem a legenda ali mostrando a área de alta acumulação de lixo, área de média acumulação. Então, quer dizer, tu consegue entrar na borda dele, mas depois, quando chega bem no meio, realmente é o barco, o veleiro, o navio batendo nas garrafas PET. Né? Tá? Concentrado nos giros oceânicos, do Pacífico de Norte e Sul, né? Locais de menor atividade das grandes correntes marinhas. Então, elas dissipam menos,
ficam girando ali e o lixo fica ali girando no centro dessas correntes marinhas. Letra B, bom, letra A está certa, já está grifada aí, né? Mas letra B, por que está errada? Com maior acumulação no litoral de ambos os hemisférios devido à atuação de importantes correntes marinhas nessa área. Não é no litoral, como a gente viu, é bem no meio do oceano, tá? Mais volumosos no hemisfério norte em função de menores temperaturas de suas águas, o que faz aumentar a velocidade das... Não tem nada a ver aqui, tá? Não tem nada a ver o hemisfério norte ter menor temperatura. Junto aos trópicos, a temperatura é mais ou menos igual à média térmica. E tem outra coisa aqui, ó. O que faz aumentar a velocidade das correntes, como a do Peru. O Peru está no hemisfério sul, tá? E aqui está falando no hemisfério norte. Então tem uma contradição aqui. Letra D. Com concentrações idênticas, já é complicado, a gente não sabe disso. Em ambos os hemisférios, devido à forte atuação de importantes correntes marinhas que transitam dos hemisférios norte a sul. Não dá para saber se é idêntica, né, pessoal? Isso não foi mensurado, e dificilmente é, porque se tu está no hemisfério norte, onde tem países mais industrializados, tem gente que consome mais, como os Estados Unidos, como no Japão, como na China, então, obviamente, que vai ter mais produção de lixo, entendeu? Então, provavelmente não é idêntico. Letra E. Mais concentrados e abundantes no hemisfério norte, até aqui faz sentido, devido à grande mobilidade de importantes correntes marinhas, como a de Humboldt, isso aqui é na América do Sul, na costa do Peru, e a de Madagascar, que fica na África, né? Então tá errado essa aqui. Letra número 5. Número 5, eu peço desculpas a vocês, tá? Eu acabei botando duas alternativas corretas. Eu me equivoquei ali, mas isso aí não era uma avaliação, não valia nota. Era para ler, fazer, se desse certo, beleza. Se desse errado, a gente aprende revisando. Eu já falei que eu acho esse é o meu melhor método de estudo, pelo menos para mim sempre foi o que mais deu certo. Primeiro homem a ver o planeta do espaço, o astronauta russo Yuri Gagarin, tornou célebre a frase em que descreveu o que observou lá de cima. A Terra é azul. A coloração do nosso planeta, visto da órbita terrestre, é consequência do enorme volume de água que a Terra dispõe. São cerca de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos que cobrem mais de 70% da superfície do globo, etc. Né? A análise do texto e os conhecimentos sobre a água na superfície terrestre, águas continentais, oceanos e mares, é correto afirmar que as geleiras constituem os maiores reservatórios de água doce do planeta. E a erosão glaciar, a erosão dos glaciares, do gelo, né? O gelo, quando vai derretendo, ele vai caminhando. Difere conforme se trate de geleiras continentais, inlances, ou de geleiras de montanhas ou de vales, conhecidas como relevo alpino. Tá? Esse negócio aqui de ser as geleiras terem os maiores reservatórios de água doce está correto? Vamos relembrar? Isso daqui, ó, que a gente já viu. Ó, eu só vou aumentar aqui para vocês. Aqui, ó. 97% das águas do planeta, 70% da superfície é a água dos oceanos. 97% das águas que tem no planeta são águas salgadas dos oceanos. 2,5% são águas doces congeladas, ou seja, nas geleiras. 0,5% que sobra é o que a gente bebe. Tá? Só para relembrar isso aqui, tá? Então, a maior parte da água doce, não da água salgada, que é esse grandão, mas da água doce, está nas geleiras. Então, está correta aquela afirmação ali, tá? Vamos voltar lá? Opa, cadê? Onde é que eu estava? Aqui. Então, está correta a letra A. Letra B. As águas oriundas das precipitações, da chuva, né, ao atingirem os continentes, seguem vários caminhos. Infiltram-se nos solos, abastecendo os lençóis d'água subterrâneos, ou seguem em direção aos rios, lagos, mares e oceanos. Está correta também, tá? Desculpa aí que era para ter uma só, eu me equivoquei, botei duas. Mas pode ter certeza que se eu fizesse esse erro aqui numa avaliação, eu daria certo tanto para quem colocou uma como outra, tá? Ninguém é prejudicado por um erro meu, tá? Mas então é letra A e B. A letra C. A natureza distribui a água de maneira equilibrada pelos países do mundo. Não precisa nem continuar a ler. Tá? A gente já viu naquelas aulas de recursos hídricos que tem países, regiões, continentes
que têm bem menos água, outros que têm bem mais. Não existe isso, né? E ainda mais aqui essa coisa engraçada, quer dizer, a natureza distribui de maneira equilibrada pelos países. Os países são recentes no mundo, né? São coisas de alguns centenas de anos para cá. Já a natureza são bilhões de anos. Então, na verdade, a natureza não vai se guiar pelas fronteiras políticas, né? Vamos distribuir igualzinho aqui para todo mundo. Não existe isso. Né? Entendeu? Então, não existe essa igualdade na distribuição do recurso natural. É desigual. Profundamente desigual. Os mares continentais, aqueles que estão dentro dos continentes, tá? E os mares fechados, aqueles que não se conectam com os oceanos, geralmente estão ligados aos oceanos por canais, a exemplo do Mar Vermelho e do Mediterrâneo. Tá? Se é ligado ao oceano, não é fechado. Tá? Ou isolados no interior, como o Mar Morto, tendo em comum baixa salinidade. Geralmente, esses mares fechados têm muito mais evaporação, porque ele não tem muita recarga de água. De como ele tem mais evaporação, o sal não evapora, ele fica concentrado ali. E daí o mar se torna mais salgado. O caso específico do Mar Morto, que é um pequeno lago lá em Israel, ele é tão salgado, que mesmo que tu não saiba nadar, tu não se afoga. Tem uma densidade muito grande, tu não afunda. Deixa eu ver se tem foto aqui. Eu separei alguma coisa aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Os caras boiam, entendeu? Que tem uma imagem satélite dele, né? Tá? É uma nesguinha de água ali, né? Sabe? Não é grande, não. Mas é profundamente salgado. E quem vai lá se banhar, atividade turística, etc., depois tem que tomar uma ducha. Porque tu fica com tanto sal no corpo que o sol intenso naquele sal na tua pele queima ela, né? Então não é nada agradável. Tem que tomar uma ducha depois. Então tá errado, né? É alta salinidade. A atividade pesqueira é fundamental na alimentação de milhões de pessoas, correto? Sendo sua produtividade maior nas regiões banhadas por correntes marinhas quentes. Não. Atividade pesqueira é intensa em água fria, porque tem um tipo de forma de vida, o plâncton, que alimenta a maior parte dos cardumes, dos conjuntos de peixes, né? E ele se encontra principalmente em águas de baixas temperaturas. Então é aí que se concentram os pescados, né? Vamos ver aqui, cadê aqui aquela imagem do mapinha? Principalmente aqui costa do Japão, que é latitude média para alta, né? Distante do Equador, costa do Peru, do Chile, tá? Já nas áreas mais quentes, tu tem menos produção de pescado, tá? De peixe. Legal? Então, onde é que eu estava aqui? Aqui. Então, C, D e E errada, letra A e B corretas, tá? Então é isso aqui. Deixa eu ver meu tempo, está quase terminando a aula. Só deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, antes de terminar. Material de apoio que eu coloquei para vocês darem uma olhada, é um material que fala sobre problemas ambientais locais, aquela aula que a gente teve, tá? Então explica aqui a industrialização, que é um assunto que vocês já tiveram, né? No primeiro semestre, mas aí conecta com o problema ambiental local ou urbano, que são as enchentes, o lixo urbano, que é um tema candente, geralmente aparece nos vestibulares, despejo em córregos e rios da cidade, poluição sonora, emissão de gases que gera ilha de calor, tá? E depois tem uns exercícios aqui. Deem uma olhadinha nestes exercícios, que na próxima aula eu posso comentar, tá? E antes que eu me esqueça, tinha essa questão aqui, ó, que eu deixei em aberto, se lembra? A representação esquemática remete a um dos importantes e interessantes aspectos das modificações climáticas induzidas pelos homens nas cidades. Então, aqui, ó, quanto mais central na cidade, tá vendo a linhazinha aqui, sobe mais a temperatura, tá? Então, assinale verdadeiro ou falso. Falei que ia comentar com vocês. Já estou terminando a aula, tá? As cidades experimentam uma diminuição de material particulado no ar. Não. É o contrário. Aqui é falso. E quanto mais poluição, mais partículas tem no ar. Tá? Letra B. O fator ativo na criação de ilhas de calor é a queima de combustíveis fósseis, ou seja, derivados de carvão e petróleo. Correto. Tá? Isso é que gera calor. Um efeito estufa local. C. Durante o período da noite, as diferenças de temperatura entre as áreas rural,
aqui e urbana desaparecem. Não. Ainda fica muito calor retido aqui, tá? Aí tu vai para uma área periférica, mais aberta, geralmente quem é mais sensível, sente mais frio, né? É falso. Não desaparece a diferença de temperatura. Ela diminui, mas desaparecer não, tá? O asfalto, ele retém muito calor. E ele fica liberando esse calor durante a noite. Letra D. O esquema representa um efeito registrado em muitas cidades do planeta, correto? Não é só em país rico, não. País menos desenvolvido também tem ilha de calor. Porque tem automóvel, tem cidades. Porque o processo de urbanização está espalhado pelo mundo todo, né? Correta a letra D. Então, verdadeiras a letra A e a letra D. Mundo cabal aqui é uma linguagem meio literária do cara aqui. Ele quis dizer mundo todo, né? Mais ou menos isso. Tá? Então é isso, pessoal. Deixa eu só voltar para a tela. Não esqueça de botar o nome no chat. É importante isso aqui para mim. Tá? É isso aí, pessoal. Semana que vem, então, a gente termina esse assunto, já faz tipo uma revisãozinha e já vai para avaliação. Tá legal? Alguma questão, alguma dúvida aí? Senão a gente já pode encerrar por aqui. Valeu, professor. Boa semana. Vocês também. Tudo de bom. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau.